Agora é legal, né, professor? Como é que cada carro guarda uma história, né? Você ter comprado em o primeiro carro da linha 1973 é uma coisa para contar, né? Uma coisa para a Mas foi o posteridade, né? primeiríssimo vendido. Primeiríssimo mesmo, né? Comprei lá na exposição. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Carros com Alma, programa dedicado a veículos de coleção, veículos de interesse especial e principalmente veículos que têm uma história legal com seus proprietários. Eu sou Luiz Augusto Malta, esse projeto tem o apoio da Localiza, da Mineral do Brasil e da Marvitec. Esse projeto envolve também o lançamento de um livro, a gente vai deixar o link aí na descrição para quem quiser comprar. E para hoje, mais um Dojão selecionado, um Dojão com uma história muito especial. Esse foi o primeiro Dodge da linha 1973 vendido no Brasil. História muito legal que a gente vai contar daqui a pouquinho. Mas antes vamos falar um pouco do Dart 73. Então, como a gente já falou no filme do RT-79, né, a Chrysler chegou no Brasil em 1967, tendo comprado a Simca, né? Ela fez um produto intermediário, que foi o Esplanada, né? A Simca tinha acabado de lançar o Esplanada. A Chrysler deu uma melhorada no Esplanada para a linha 68 e 69 e lançou o seu produto genuinamente Chrysler, né? Que foi o Dodge Dart, no final de 1969, já para a linha 1970. A Chrysler, ela acertou em cheio no gosto da classe média. Se a gente for voltar no tempo, né, entender o que foram o final dos anos 60, início dos anos 70, a classe média estava sendo muito insuflada na época pelo governo militar. Né? Foi a época de repressão política, do AI-5, essa coisa toda, mas a classe média estava com poder aquisitivo muito aumentado. Né? Para a gente ter uma ideia, naquela época se vendia mais Fuscão do que Fusquinha, né? No início dos anos 70, justamente por causa desse maior poder aquisitivo da classe média. Então, quando a Chrysler lançou o Dodge Dart em 1970, né, para a linha 1970, ela acertou em cheio no que a classe média queria. Um carro elegante, bonito, grande sem ser ostensivo, como era o Galaxy, por exemplo, e muito potente, né, muito mais potente do que o Opala, que era o concorrente dele da Chevrolet, e vendeu muito bem, parecia que a Chrysler teria anos de ouro pela frente com o Dojão. Até 1972, então, o Dodge Dart ele era uma cópia fiel do modelo americano de 1967, 1968, e para a linha 1973 foi o ano de ouro da Chrysler do Brasil. Ela modernizou a frente do Dart, colocou essa grade de plástico com mais cara dos anos 70, mudou o painel todo, colocou um painel com design exclusivamente para o Brasil, mudou a lanterna traseira, né? Colocou umas lanternonas muito mais chamativas do que as lanternas originais, manteve a linha básica do Dodge Dart e a partir do Dodge Dart básico fazia muita coisa, né? Se a gente for para o andar de cima, ela fazia o Gran Sedan, o Gran Coupé, né? Que eram os carros mais elegantes do Brasil, fazia o esportivo o Charger RT. Para 1973, o Charger RT ganhou aquela grade que ficou característica, né? Com um par de farol de cada lado atrás das grades, a grade bipartida no meio, né? E se a gente fosse para o andar de baixo, ainda tinha o Dodge SE, que também foi uma sacada da Chrysler, né? Era um carro despojado, né? Barato, mas sem cara de carro pelado. Foi muito bem aceito pelo mercado também. Mas o carro-chefe era realmente o Dodge Dart, né? E 1973, como a gente estava dizendo, foi o ano de ouro da Chrysler, né? Foi quando a Chrysler vendeu 18.500 unidades de Dojão em números redondos. Em outubro de 1973, como todo mundo sabe, veio a crise do petróleo, né? A guerra do Yom Kippur, e o preço da gasolina foi catapultado, né? Vocês imaginam hoje, a gente gasta aí 200, 300 reais para encher um tanque, imagina que do dia para a noite a gente tem que gastar 1.500, 2.000 reais para encher um tanque. Foi mais ou menos o que aconteceu a partir de outubro de 1973, o que inviabilizou o Dojão para o uso, né, no Brasil. As vendas foram caindo, então para você ter uma ideia, em 1973 venderam 18.500 unidades, e 1977, 1978 não chegavam a 2.000 unidades por ano as vendas do Dojão. Então foi uma tragédia para a Chrysler, né? Eles realmente não conseguiram
vencer a crise do petróleo, mas 1973 fica, então, como o grande ano da Chrysler do Brasil, o ano que teve mais diversificação de modelos, o ano que o carro realmente ganhou uma identidade mais brasileira e foi o objeto de desejo da classe média. Mas como a gente estava falando, esse carro é muito especial porque ele foi o primeiro carro, o primeiro Dojão da linha 73 vendido no Brasil. É essa história que a gente vai contar agora com o meu professor, Dr. Ernesto Lentz, figura conhecidíssima, professor catedrático da Faculdade de Medicina da UFMG, uma grande figura que vai contar como que ele comprou esse carro e por que ele conservou esse carro até hoje. Bem-vindo, professor. Vamos entrar em cena. O professor Ernesto Lentz foi meu professor na Faculdade de Medicina, né? Figura conhecidíssima, figura querida de todos lá na Faculdade de Medicina. E é uma honra para mim te receber aqui com o seu Dojão. Meu Dojão. Professor, como é que é a história desse carro? O senhor afirma que foi o primeiro Dart 73 vendido no Brasil, certo? Eu tinha um Fusquinha. Sei. E houve um congresso em Poços de Caldas. Aham. Só tinha o Ernesto e o Bernardo, pequenininhos. Seus filhos, pequenininhos. E aí? Cheguei lá em Poços de Caldas, a Chrysler resolveu lançar o modelo 73 lá. Isso foi em outubro de 72? Outubro de 72. Lançar o modelo 73 lá. Então fui lá ver o carro. Essa cor, fiquei apaixonado pelo carro. Essa cor se chama cinza escuro metálico. E comprei o carro imediatamente, né? Nós somos de Fusca. E voltaram de Dojão. Voltamos de Dojão, né? E na mesma hora eu vendi meu Fusquinha lá, que ele era muito conservado. Lá em Poços de Caldas mesmo, você já deixou ele lá? Os colegas lá compraram, né? E os meninos vieram nadando lá dentro do carro. Parecia que tinha comprado um iate, né? E o carro, na estrada, eu estranhei demais. Que parecia que estava flutuando. Sei. Muito macio, né? Porque o Fusquinha... Vai lá, né? Vai sacolejando, né? Aí nós viemos. Quando eu vi, já estava chegando na primeira cidade hoje. A gente chegou depressa. Porque esse carro tem uma característica. O motor dele tem 240 cavalos. Brutos, né? E bem dispostos. Esse número, né, professor, ele é muito polêmico, né? Oficialmente, o Dodge Dart com motor azul e escape simples tem 198 cavalos brutos. Só que a gente sabe que esse número ele foi tirado dos manuais americanos. A gente sabe que o Dodge Dart brasileiro tem um comando um pouco mais nervoso do que o do americano, então é muito provável que ele passe dos 200 HP. Agora 240 fica por conta do senhor. Mas na estrada, você belisca com o acelerador, ele vai embora. Aqui dentro da cidade, a média era 3, 4 km por litro. Sei. Mas na estrada, era mais de 10. Dava bem, né? Só beliscar e ir embora, né? Uma beleza. Então, fizemos muita viagem com esse carro. Então, viemos aqui voltando para Belo Horizonte, fui pôr gasolina e todo mundo queria ver o carro. Porque era novidade, né? Ninguém tinha visto essa grade nova, esse painel novo. O modelão assim era o mesmo, mas o resto é tudo igual. Aliás, queria te contar que ele é todo original. Todo original, né? Todo original. Nunca bateu, já deu raspadinhas, coisas assim, mas nunca bateu. Todo original. A gente vê a originalidade de um Dart 73 e 74 pelas lanternas, porque essas lanternas são muito frágeis. Qualquer encostadinha, ela trinca, né? É o que eu ia te contar. Nós paramos num posto de gasolina para pôr gasolina, quando eu dei a ré para ajeitar, o farolete traseiro trombou numa coisa qualquer lá e quebrou. Trincou a lanterna. Cheguei em Belo Horizonte, primeira casa que eu fui lá, para ver se tinha... Ah, não, esse modelo não existe aqui ainda. Então, eu remendei o farolete dele, tem ele remendado até hoje. Tá lá até hoje, né? Levou 2 meses para chegar o primeiro. E o vendedor lá na Emercan, acho que era Emercan. Isso. Eu falei, pois é, o pessoal lança o carro, a gente não tem o carro aqui ainda. E levou 2 meses para chegar o carro lá na Emercan. Então levou 2 meses também para chegar peças de reposição.
Então eu troquei a... Então, durante 2 meses, só tinha um carro que ninguém tinha, que né? ninguém tinha. Primeiríssimo em Belo Horizonte. Já fazia sucesso lá naquela época, como ele faz sucesso hoje também. Então, Agora, teve uma época, professor, que esses carros ficaram muito abandonados, né? Vandalizados, né? Ninguém queria esses carros. O senhor não ficou tentado a vender o carro por qualquer preço, não? eu tinha um vizinho, um colega nosso também, que aliás já morreu. Ele tinha um Dodge também. Então, de repente, ele vendeu o Dodge dele, que era antigo, não valia nada. Valia nada. Eu queria vender por qualquer preço. Quando ele me viu chegando com esse Dodge, nossa senhora, do seu Dodge, ficou doido, saiu doido atrás do cara que comprou o carro dele. Queria de volta, né? Comprar ele de volta. Mas aí ele começou a valorizar com o tempo, começou a virar Isso. uma raridade. É. Pegar um carro assim, todo conservado, etc., né? E foi nós... Tinha um mecânico chamado Pitucha. Você Pitucha, conhece? sim. Pitucha é lendário. Famoso, ainda, né? Então, levei o carro para o Pitucha. Pitucha adorou o carro, né? Ele que tomou conta desse carro. Não dava defeito nenhum. Ia lá para fazer reversão, alguma raspadinha que dava. Tinha um lanterneiro lá perto que dava um retoque e tal. E o Pitucha cuidou desse carro a vida inteira. Agora, para continuar dando assistência para o carro, o filho do Pitucha, que é o dono da oficina, 2 filhos, ele não quis, né, Ernesto? Falei, vai desculpar, seu carro, seu pai do freguês antigo nosso aqui. Mas não mexo com esses carros mais não, né? O pessoal aqui nem sabe o que é esse tipo de motor. Mas, então, ficou... Depois nós encontramos esse pessoal que reformou o carro, eles entendem de tudo, né? Eu arranjei um mecânico ali perto, que entendia, mas ele não dava defeito, não. Uma vez ou outra. Esse motor é muito robusto, né? Não dá defeito, não. Vou te contar uma história paralela. Sim. Eu tenho um primo em 2º grau, filho da minha... neto da minha bisavó. Sei. Então nós somos um primo assim, mais distantes. Mas ele mora em Carmo da Mata, conhece? É o Rubio Fernal? Conheço demais, é amigo meu. Você já foi, né? Já. E ele não tem nenhum Dodge lá. Tem não? Tem nenhum Dodge lá. Professor, o senhor foi colecionador de carros? O senhor teve outros carros de coleção ou só o Eu Dodge? sou o Dodge. Só o Dodge. Agora nós vamos começar. Opa, tá na hora. Eu tinha um colega chamado Mauro Tostes. Eu lembro dele. Meu colega de turma. O Mauro Tostes gostava de Fusca. Ele hoje anda num Fusca todo arrebentado. Mas ele tem um Fusca no Cavalete, 0 quilômetro, 1962. Tem. Tá lá que você conhece. Conheço. Então eu estou dando uma cantada nele para ver se ele me vende esse carro. Ele é da sua turma? Ele é também meu colega de turma. O senhor é de que turma? 60. 60? 60, formei em 60, entrei logo como nem lembro o nome do cargo, como professor, foi contratado como... Professor auxiliar, né? Auxiliar, uma coisa assim. E aí, então, faço carreira dentro da escola desde a formatura. E o senhor ainda está lá na escola? Fiquei na escola por idade, né? Quando completa 70 anos, tinha chamada aposentadoria compulsória, que eu chamava de expulsória. Expulsória. Eu já chefiava a cirurgia ambulatorial na época, né? Então, mas a escola me convidou, mesmo na compulsória, para continuar dando aula como professor convidado. Então, eu dei aula normalmente, chefiando a técnica cirúrgica até as vésperas da pandemia. É mesmo, professor? Às vezes da pandemia. O senhor deu aula para mim em 1997. Eu fui seu aluno em 97. Então, eu tenho história com a escola. Chefiei a cadeira de técnica cirúrgica muito tempo, né? Fiz lá muita novidade. Por exemplo, você deve ter feito técnica operatória em cadáver, né? Lá no cadáver? Lá no cadáver. Aqui era tudo ressecado. Mas vamos voltar pro Dojão. Vamos voltar pro Dojão. Podemos dar uma olhada no motor dele? Podemos. Eu abri aqui então pro senhor. Pode abrir. Olha o bichão aí, professor. Olha o bichão aí. O senhor colocou a ignição eletrônica nele, né? Foi o Pitucha que pôs.
Acho que a ignição eletrônica era para a linha 75, né? Salvo engano, 74, 75. Ele está com a ignição aí. Mas isso aí eles não fizeram. No Detran, a única coisa que eles deixaram mudar foi mesmo a ignição. A direção hidráulica, né? Hidráulica, né? E legal, né? Os carros da Chevrolet, por exemplo, não tem isso, né? Esse carro não tem dúvida quanto à cor dele, porque a cor está especificada na plaqueta, né? Você vê lá que é um C7 cinza escuro metálico, né? E realmente não tem a especificação da direção na plaqueta. Então a gente tem na plaqueta aqui, né, professor? Olha que interessante. O C7, né? Que é a especificação do cinza escuro metálico, que é a cor original dele. E a quebra de linha, né, que era o Badolato, né, maior colecionador de Dodge, falou que era em torno de 42 mil, na verdade está aqui, ó, 41.874. 41.874, primeiro Dodge Dart da linha 1973 vendido em outubro de 1972. E aproveitando, né, professor, que a gente está falando de detalhes técnicos, a gente precisa ressaltar que esse filete branco na linha de cintura, ele é típico do Dodge Dart de 1972. Como o senhor falou, né, esse carro teve vários raladinhos e tudo, em algum momento ele foi pintado. Quem pintou preferiu fazer esse filete do Dart 72, mas o senhor estava me dizendo que o filete do Dart 1973 ele é bem mais fininho, também na cor branca, né? E perto da parte inferior dos vidros aí. Então, um detalhe que interessa ao colecionador de Dodge, né? Que precisa ficar claro, esse filete é do modelo 72. Assim como esses torpedinhos no paralama, né? O do modelo 73 é menorzinho, mais quadradinho. Esse aí é do modelo 1970. Então, para os colecionadores não ficarem bravos com a gente deixa esses detalhes bem claros aqui. Então, você usou o carro até o início dos anos 90? Início dos anos 90. Bacana. Aí ficou guardado lá na oficina do Pitucha. O senhor estacionava ele na faculdade de medicina? Debaixo daquelas árvores ali e tal? Fazia um sucesso danado lá. Pois é. Muito legal. Vamos fechar aqui, vamos dar uma olhadinha no interior dele, então? Podemos? Pode. Aí, professor. Todo original, né? Vê que ele não tem rádio, né? Não tinha rádio. Não comprou o rádio dele, não? Tinha um adaptado embaixo. Tá lá em casa até. Mas é um espetáculo, né? Pode dar uma voltinha se Pode, quiser. pô, vamos dar uma voltinha, sim. Agora é um painel, o desenho desse painel, ele foi só para a linha 73 e 74, né? A partir de 75 ele ganhou um outro desenho e até 72 era o desenho do Dart americano. Muito interessante ele não ter rádio, né? Ele veio o modelo bem básico mesmo. Vamos dar uma olhada no porta-mala dele para a gente encerrar essa parte aqui dentro e dar uma voltinha nele. Podemos? Porta-mala de carro americano é outra história, né? É bem grande mesmo, né? E é interessante, professor, porque a gente fez um filme aqui com um outro Dodge, mais novo, e o porta-mala dele é muito menor. Menor? Porque eles tiveram que aumentar o tanque de gasolina para poder aumentar a autonomia do carro, né? Esse com o tamanho original é um monstro de porta-mala, né? Tô querendo dar uma voltinha nele. Podemos dar uma volta nele? Pode. Então, vamos lá. Ô, professor, mas se eu dirigir isso... Hein? Se eu dirigir isso em 1973, você era rei, né? Eu saí do Fusquinha e achei que eu estava num avião. Agora é legal, né, professor? Como é que cada carro guarda uma história, né? Você ter comprado o primeiro carro da linha 1973 é uma coisa para contar, né? Uma coisa para a posteridade. Primeiríssimo vídeo. Primeiríssimo mesmo, né? Comprei lá na exposição. Lançamento. Era no Palace? A exposição era no Palace lá. E qual foi Ele vai embora, né? Esse motor não tem fim, né? O motor tem muito torque, né? Parece que ele vai levantar voo, né? Teve uma época que a gasolina estava muito cara, não sei se você lembra disso. Crise do petróleo. Então, o
O Pitucha falou, olha, tem gente rodando aí de Querosene? metade querosene e metade gasolina. Mas estraga o motor. É, Mas a gasolina está muito cara, então usei querosene durante algum tempo. sei. Então esse motor, ele sofreu uma reforma total. Sei. Ele precisou de fazer retífica. Mas o Pitucha fez umas gambiarras lá, trocou os cilindros, Sei. e aí ele ficou bom. Tá muito macio, né? Porque esse motor roda muito. Uma coisa que vale a pena a gente chamar a atenção enquanto a gente vê o Dojão passeando pelas estradas é que além do V8 318 polegadas cúbicas, 5,2 litros, o que fez o Dojão entrar no imaginário popular realmente foi a campanha de marketing muito agressiva da Chrysler. Então, quando o Dodge Dart foi lançado, a propaganda era um carro com os faróis acesos no escuro e o bordão lobo em pele de lobo, como se o carro estivesse indo à caça, né? Depois veio o lançamento do Dodge Charger RT e o bordão era critique o American Way of Life dentro desse carro, uma provocação para os anticapitalistas, né? Mostrando um carro com o símbolo dos Estados Unidos, com todos os acessórios que os americanos gostam. Depois veio, vamos parar com essa história de carro esporte de menos de 200 HP, na propaganda do Dodge Charger também, numa alfinetada no Opala SS, nos Puma e nos SP2, que tinham uma potência muito inferior aos 215 HP do Dodge Charger. E depois veio o lançamento do Gran Sedan e Gran Coupé, aquela frase, né? Esse comercial é para as poucas pessoas nesse país com dinheiro para comprar esse carro. Então, um marketing muito agressivo que marcou muito e com certeza ajudou o Dojão a entrar no imaginário popular do jeito que entrou. E como é que é a história? O senhor comprou esse carro e não podia sair com o carro, né? Não podia andar Porque em Poços de Caldas. não podia andar porque ele não tinha sido Só lançado, depois do né? lançamento, né? Isso. Logicamente que eu saí. Quando eu parei em frente do Palace Hotel lá, Desobedeceu? tem uma vidraça, o pessoal era um jantar Da Chrysler. do Congresso. Ah, Né? do Congresso de E Medicina. o vendedor do carro estava nesse jantar, por acaso. Ô, doutor, não podia andar com café, agora é tarde. Agora não pude esperar, né? Muito legal. Enquanto vocês veem a gente se divertindo aqui com o Dojão do Dr. Ernesto na cor cinza escuro metálico C7, eu queria te convidar a conhecer a Localiza Fest. Localiza Fest, você aluga seu carro pelo aplicativo, não precisa passar pelo balcão e sai da agência dirigindo o carro que você escolheu. Professor, uma honra para mim, viu? Uma honra sem tamanho poder receber meu professor, Uma honra catedrático da Faculdade de Medicina, com o primeiro Dodge da linha 1973 vendido no Brasil em outubro de 1972, no lançamento para a imprensa do carro. Sensacionais essas histórias que a gente gosta de preservar nesse programa. Muito obrigado, professor. Uma honra para mim. Eu tenho um velho ditado. Falem mal, mas falem de mim. Continue falando, né? Então, esse foi o 9º episódio de Carros com Alma. Espero que vocês estejam gostando. Hoje foi um dia especial receber meu professor Ernesto Lentes e seu Dodge 1973. A gente se vê então no próximo programa. Muito obrigado a todos e até lá!